Bom dia, estamos no ar, estamos começando mais uma entrevista com os candidatos nestas eleições de 2018. Agora, nesta manhã, neste final de manhã, nós vamos conversar com o professor Bibiano. O professor Bibiano é candidato a deputado estadual pelo PT, não, é Avante, né? Era um antigo PT do B, eu coloquei aqui o nome antigo só para a gente relembrar, né? Mas o nome do partido mudou, é Avante. Isso. Bibiano, o senhor era do PT, né? Isso. Um quadro histórico do PT, e em abril deste ano, início de abril, decidiu deixar o partido e entrar no Avante. Por que essa decisão? O que lhe levou a sair do PT? Eu fui do PCdoB. Eu iniciei minha militância no PCdoB quando eu tinha 16 anos. Saí, na verdade, porque eu ajudei para ser padre e dei uma parada na militância do campo político. Quando retornei para as minhas atividades como professor, eu procurei um partido que tivesse a cara da defesa do povo, que é o Partido dos Trabalhadores. Mas aqui no Amazonas, a situação do partido é sendo muito complicada. Por exemplo, nós deveríamos ter um candidato a governo, o PT deveria ter um candidato a governo. E temos candidato forte para isso, né? Tanto Praciano quanto o José Ricardo. Porém, não houve uma continuidade de projeto, então falta um pouco essa característica do Partido dos Trabalhadores aqui no Amazonas. E por conta ainda de algumas situações que foram públicas, tornei públicas essas situações, quando ainda estava como vereador na cidade de Manaus, em relação ao presidente do partido naquela época. Houve matérias, por exemplo, que colocaram a minha discordância em relação à forma de condução do partido e, infelizmente, a gente sabe que o ex-presidente do partido envolvido em algumas situações de corrupção também. Isso não é novidade para ninguém, está nas matérias de jornais. A minha saída se deu ainda no início do ano. No início do ano, eu já percebia que nós não teríamos um candidato a governo. No início do ano, eu já sabia que o partido estava novamente dividido em relação aos caciques que mandam nesse estado há muito tempo, o que fez com que eu perdesse um pouco desse encanto de ter, de fato, o partido colocando como opção para o quadro. E no mês de janeiro tomei essa decisão. Agora, a questão do outro partido foi um estudo. E eu decidi vir para o antigo PTdoB, que mantém a mesma linha ideológica, e a definição, de fato, para entrar no outro partido se deu no mês de abril. Mas a decisão de sair se deu logo no início do ano. Uhum. A mesma linha ideológica de quê? Do PT, o PTdoB? Isso. Porque o PTdoB, tal como o PT, né, Partido dos Trabalhadores, Partido Trabalhista Brasileiro, tem como um dos seus objetivos e fundamentação ideológica a defesa do trabalhador. Trabalhador somos todos, né? Podemos dizer assim. Mas há um alinhamento para a classe trabalhadora que é a menos favorecida. É o trabalhador que, inclusive, hoje perde direitos, né? Perdemos direitos trabalhistas, perdemos as reformas que houveram, na verdade, foram reformas que colocam o povo trabalhador numa situação hoje, tal como aquela da década de 30, que nós não tínhamos seguridade nenhuma. O partido, o PTdoB, ele tem um pouco essa linha. Hoje é Avante, né? Hoje é Avante. É um partido pequeno aqui no estado do Amazonas. Nós não temos nenhum representante no parlamento, seja municipal ou estadual, e muito menos no executivo ou secretarias. Decidi vir para o Avante justamente porque é um partido que está começando, é um partido que não está alinhado ou não estava alinhado com nenhum grupo político. Na verdade, está coligado. Hoje o Avante está coligado com o PRP e o PDT. E pelo fato de estar coligado, repensei a minha candidatura, mas me foi dado o direito de caminhar de forma independente. Então vejo que a gente consegue continuar fazendo as mesmas defesas que nós fazíamos enquanto trabalhador. Pois é, essa candidatura, a aliança do Avante, né, ela destoa totalmente da sua
trajetória política, né? Que sempre Exato. foi de combater, pelo menos, as pessoas que estão nesses partidos, né? Nesses dois partidos. Se eu fosse o presidente do partido, eu, de fato, não faria a coligação. Mas, quando foi feita a coligação, é interessante, Vami, porque o Avante estava coligado com o PSB. Logo no início, foi declarado, inclusive, apoio ao PSB. E o PSB tinha uma linha de construção para uma frente de esquerda, centro-esquerda, bem interessante, que inclusive iria se alinhar com o PT, PCdoB, Podemos e outros partidos. Mas no último dia, no dia 5 de agosto, vem uma ordem da Nacional dizendo que o Avante iria apoiar o Ciro Gomes e, portanto, o PDT, e que os demais estados em que tivesse o partido fizessem a coligação com o PDT. Nesse dia, eu coloquei a nossa inscrição para a candidatura à disposição do partido. Inclusive, coloquei a minha intenção de não mais concorrer. Justamente por isso que você disse, né? Eu venho de uma militância que não é uma militância de grupos que estão encastelados no poder. Eu venho de uma militância de base, de comunidade, de pastorais, de movimentos. E nós nunca trabalhamos alinhados aos governos, não porque nós não queiramos trabalhar, mas por conta dos direcionamentos que foram dados, que a gente entende como traição à classe dos trabalhadores. E por isso havia colocado a candidatura, mas foi feito pedido para que eu não desistisse e levasse a minha candidatura de forma independente. E assim eu até hoje estou trabalhando de forma independente. Professor Bibiano, o senhor considera que é muito mais fácil ou é muito mais difícil se eleger numa coligação como essa que o senhor está? Muito, muito difícil. Tem pessoas assim que já estão testadas nas urnas, né? Tanto do PDT quanto do PRP. E o mínimo que alguém dentro dessa coligação precisa ter de votos é algo em torno de 25 a 30 mil votos. Então, eu venho de algumas eleições com um quantitativo de votos inferior a isto. Mas isso não me assusta, porque, na verdade, eu entendo que a gente precisa... fazer um trabalho em que a gente possa dizer que há uma alternativa, pelo menos de propostas, pelo menos de ideias, mas principalmente com relação a atitudes. Caso eu não fosse candidato, eu iria escolher um candidato a deputado estadual. E não tenha dúvida que eu ia escolher não por propostas apenas, mas pela história, pela trajetória, pela vida dessa pessoa. Porque a história, a vida, a trajetória é o único atestado que nós temos para confiar o voto. E quando eu fui convencido a não desistir da candidatura, eu entendi que houve um apelo para que tivesse, dentro dos mais de 700 candidatos, me parece que tem 700, 800 candidatos, tivéssemos alternativas enquanto pessoas que têm posturas ideológicas, né? De luta, por acreditar em algum tipo de bandeira. E por isso eu não desisti. Mesmo que fosse um voto, 10 votos ou 100 votos, sei lá, 1000 votos, eu iria entender que são pessoas que ainda têm a esperança de que tenhamos pessoas honestas na política, pessoas sérias na política. Eu não sou mais honesto e nem menos honesto do que ninguém, mas eu não negocio a minha honestidade, não negocio a minha trajetória com nada. E seria, da minha parte, uma traição a esse eleitorado que ainda acredita em mim, eu não colocar o meu nome à disposição, mesmo sabendo, como você próprio disse, que é difícil. O senhor foi vereador de Manaus, se elegeu em 2012, né, e ficou entre 2013 e 2016 na Câmara. E depois não conseguiu se reeleger. A que você acredita essa derrota nas urnas em 2016? 3 coisas. Eu fui um vereador que entrei na Câmara Municipal para fazer aquilo que um cidadão e eleitor acredita ou credencia para que o seu representante faça. Que, na verdade, não é só fiscalizar, mas é defender o povo. Então,
eu levei isso muito a sério. Por ter levado isso muito a sério, sofri 3 atentados, entraram na minha casa, quebraram o carro, quebraram os móveis lá em Santa Euvina. Por conta desse tipo de postura, me afastei muito, falo isso, inclusive até pedindo perdão da minha família, pedindo perdão dos meus amigos, porque me afastei muito da família, me afastei muito dos meus amigos. Eu vivi uma vida, esses meus 4 anos na Câmara Municipal, foi de fato fazendo o papel de fiscalizar. Os atos de corrupção, os indícios de corrupção, eu precisava ir a fundo. E para isso não eram assessores que faziam o papel que eu tinha que fazer, de estudar, de pesquisar, de ir lá em loco perceber se a merenda das crianças chegaram nas escolas, se o asfalto colocado na rua de fato era asfalto de qualidade ou sequer passou por lá, mesmo estando no documento como serviço completo. O fato dos prédios alugados, superfaturados, as corujinhas que foram colocadas e instaladas, e a gente sabe da questão do Ministério Público, que inclusive disse que era utilizado para financiar campanhas políticas. Então eu fui fazer o papel que era para ser feito. E o que eu percebi que parte da população queria, pelo menos no bairro que eu moro, era aquele político tradicional, aquele que dá bola para um time de futebol, uma camisa para uma equipe, enfim, a perpetuação da política que engana. Eu não quis fazer isso porque eu não queria enganar ninguém. Essa história do toma lá da cá na política, ela também se estende ao eleitorado, né? Tem muito eleitor que vota num candidato porque recebeu alguma coisa. Exatamente, isso é triste, né? Isso é triste porque nós temos a oportunidade de mudar o quadro da política. Todo mundo está dizendo que a política, da forma com que está, já há muito tempo está desgastada, as pessoas não acreditam mais, né? Para muita gente, todo mundo que entra na política é um bandido. Para muita gente, todo mundo que entra na política apenas quer se auto-beneficiar. Mas, ao mesmo tempo, temos eleitores que dizem: vai me dar o que se eu te der o voto? Para esse eleitor, eu digo: meu amigo, muito obrigado por ter lhe conhecido, vou bater numa outra porta, né? Vou conversar com uma outra pessoa. Porque esse cidadão, ele não fiscaliza a pessoa que ele votou. Na verdade, ele não sabe nem quem ele votou. Às vezes, vota num papelzinho que achou no chão, pega um lixo e põe o lixo para lhe representar. Depois não acompanha esse parlamentar. E por não acompanhar, tem gente, por exemplo, que ainda acha que eu sou vereador. Tem pessoa que colocou assim: eu vou na Câmara Municipal e não vejo mais o Bibiano. Eu coloquei: claro, nunca vai ver, porque eu estou em sala de aula agora. Voltei para a sala de aula e com muita dignidade, graças a Deus, com muito orgulho de ser professor. Então, se é para mudar, que as pessoas pesquisem a vida de quem está batendo na sua porta. Como eu não tenho estrutura material, eu peço para pesquisar minha vida na internet. Coloca lá, professor Bibiano, veja o que aparece na internet. Se essa pessoa que você pesquisou, seja o Bibiano ou seja qualquer um outro, não tem esquema nenhum ligado à corrupção, fez algum tipo de trabalho que possa, pelo menos, ter a esperança de que é um voto confiável, então você deposita o voto. Mas você comprar o voto ou você vender o voto, então a corrupção nunca vai acabar, porque está no candidato que se apresenta e está no eleitor que quer levar vantagem. Então, esse tipo de política leva o Brasil a estar na condição de que hoje ele se encontra. Infelizmente, é lamentável nós vermos aí a questão da inflação, é lamentável ver as perdas de direito, é lamentável ver tudo que está acontecendo. Então, se é para limpar a política, vamos começar fazendo uma limpeza de consciência, votando em pessoas que minimamente se apresentem de forma justa, de forma honesta, pesquisando a vida dessas pessoas, inclusive. Papelzinho todo mundo vai dar, né, Valmir? Cada um tem o seu panfleto. Mas a internet ninguém vai enganar. Então, acompanhar, abrir Tribunal de Justiça, por exemplo, ver se a pessoa tem responde a algum processo, enfim, saber qual é a pessoa que se apresenta. Porque quem nós vamos colocar para nos representar, a gente pode escolher. Mas é diferente, por exemplo, de você ter um outro espaço em que você não escolhe a pessoa. E a pessoa, usando de má fé, ou sei lá, um ato extremo de egoísmo, acaba, inclusive, tirando a vida de pessoas, né? Eu estou falando isso com relação à missão. A política, para mim, é missão. E quando eu falo isso, na verdade, eu estou querendo dizer que tem pessoas que fazem política
de uma forma melhor do que muitos políticos sem ser político, sem ter a credencial de político. Um deputado, um vereador. Tem gente que não precisa disso. Então, lembra que a memória daqui, no dia 16 nós vamos fazer a Caminhada pela Paz, Padre Rogério, e ele foi um cara que lutou no bairro que eu moro e acabou sendo morto. E fazia um trabalho que muito político não faz, né? Então, pessoas assim como essa, nós temos muitas espalhadas aqui pelo Brasil. Ele era um italiano. Nós temos muitas pessoas espalhadas que fazem trabalhos gigantescos, mas não têm a credencial de político. E por que nós entramos então? Por que o Bibiano coloca o nome para ser uma opção nesse quadro? É porque eu quero que esse quadro mude também. Não adianta eu ficar em sala de aula como professor dizendo que tudo vai mal. Não adianta eu, como pai de família, dizer que o sistema de transporte público prestado é uma porcaria. Não adianta dizer que nós não temos saneamento básico. Mas se nós temos inquietações, por que essas inquietações não podem nos mover um pouco para frente e dizer, não, eu vou apresentar o meu nome? O senhor, no início da entrevista, falou do atentado que o senhor sofreu. Sim, sim. O senhor acha que foi uma questão política ou foi... Antes eu achava que era por conta do bairro que eu moro ser extremamente violento, achava que não tinha ligação nenhuma, eu achava isso. Mas conversando com ex-secretários... A polícia não investigou? Investigou. Não deu em nada até hoje. Não concluiu. Eu conversei com o secretário Sérgio Fonte na época, ele disse, Bibiano é o terceiro, não levaram nada, quebraram tudo. A característica disso, para mim, é perseguição política. Vá na imprensa e diga que você sofreu esse atentado, que na delegacia eu já tinha ido. E quando eu fui, depois não houve mais nenhum tipo de perseguição. Eu cheguei, confesso que eu sou ser humano, sou pai de família, eu ficava preocupado quando um carro estacionava na frente de casa. Coloquei câmeras em tudo quanto é canto, até hoje tem. Porque eu ficava preocupado, não apenas com a figura do Bibiano, mas meus filhos. Né? Eu sou pai de família, na época eram 2 crianças, hoje já são adolescentes, né? Uma tinha 7 anos, outra tinha 9. E a gente fica preocupado, vale a pena? Até que ponto vale a pena? E aí a gente vê as fundamentações que nos levam a entrar no mundo da política. Para mim, entrar no mundo da política não é diferente da vida de um missionário que vai lá para a África, que vai não sei para onde, e sabendo que corre risco de vida, porque vai fazer a defesa de um ideal. A política, para mim, é isso. Você tem a possibilidade de, se for um governador, se for um prefeito, de uma única canetada, resolver problemas de injustiças sociais que há décadas imperam, como, por exemplo, a questão da falta de creche. Segurança, você tem possibilidade de uma única canetada resolver o problema da segurança. O Padre Rogério, quando foi morto, implantaram ronda nos bairros aqui no Amazonas. Depois de 1 ano do assassinato dele, implantaram ronda nos bairros. Perfeito. Mas depois passou o período eleitoral e as coisas foram se perdendo. Então, se deu certo, por que não pode dar certo na mão de pessoas que, de fato, pensam não só em eleição, mas pensam na vida do povo? E como parlamentar, e a gente não tem o poder da canetada, mas como parlamentar você pode fiscalizar. E é uma ideia minha, é uma proposta, aliás, é um sonho que haja uma auditoria, independente, inclusive, nas contas do governo do estado do Amazonas. Se a Assembleia não tem coragem de fazer uma CPI, como a Câmara Municipal não teve coragem de fazer CPI, todas as CPIs que eu propus na Câmara Municipal, nenhuma foi aprovada. E era dever dos vereadores fiscalizarem. Na Assembleia também vamos fazer CPI. Teve o esquema lá dos maus caminhos, né? Um governador foi preso, depois já foi solto. Mas a questão está na raiz. É na raiz que está o problema. O problema é a corrupção, se é a malversação do dinheiro público que faz com que o povo não tenha políticas que de forma eficaz e eficiente melhore a vida do povo. Então que o deputado trabalhe, né? Que o deputado trabalhe, que ele fiscalize. Se houve indícios de desvio de dinheiro, é claro que ele não vai provar, porque não cabe a ele provar, que isso é questão da justiça. Mas que ele apresente os elementos. Olha, há indícios, então vamos fiscalizar. Eu gostaria que os deputados do estado do Amazonas fizessem isso. E aí nós vamos saber por que o interior é abandonado, por que os ramais não são asfaltados, por que não tem... por que as delegacias não funcionam, por que a saúde não funciona, tanto na capital quanto no interior. Dinheiro tem, todo mundo sabe disso, né? Mais de 17 bilhões é uma economia que poucos estados no Brasil têm. A nossa tem. E se tem, por que o nosso povo sofre? O senhor começou um trabalho na igreja, ainda
Ainda trabalha? O senhor disse que estudou para padre, como é que foi? Por que não foi padre? Pois é, eu me questionava, né? Eu apaixonado pela questão da missão. No bairro que eu moro, em Santa Etelvina, foi feita uma missão chamada a missão redentorista. Os padres redentoristas estiveram lá e despertou em mim o desejo. Por quê? Porque tinha duas coisas bem interessantes que eu percebi. Não era só falar de Jesus, não era só dizer que Jesus salva, mas havia um envolvimento com o povo. Quando teve essa missão em Santa Etelvina, foi um período de 6 meses, na minha casa ficou hospedado um padre André, padre Andrezão, que é padre redentorista, não está mais aqui em Manaus. E aí eu percebia a preocupação deles com a questão da vida do povo, a questão social. O nosso bairro sempre foi um bairro muito pobre, um bairro muito abandonado, apesar de ter muitos guerreiros, muitos lutadores que fazem movimentos bem interessantes. E aí me despertou o interesse de entrar para a vida religiosa. Os 4 anos que eu passei no seminário foram muito importantes para que eu percebesse que eu poderia continuar como um bom cristão, mesmo não sendo padre. Eu poderia ser um bom cristão, dar um bom testemunho sendo um pai de família, sendo um trabalhador, no caso, um professor, o que não iria impedir que eu levasse à frente o projeto de buscar ser santo. Eu sei que para muita gente isso pode parecer um sonho e para alguns até uma hipocrisia. Mas quem tem uma religião, seja católica ou não católica, e cuja essa religião tem um Deus, que é o Pai de todos, que é o nosso Salvador, vai entender perfeitamente o que eu estou dizendo. Ele próprio que diz, sejam santos, Jesus diz isso, sejam santos como o Pai do Céu é santo. Talvez por isso, eu tenha entrado pobre como um vereador, passado 4 anos, e o jornal A Crítica depois colocar uma matéria dizendo quem saiu pobre, Bibiano saiu pobre. A política não enriquece ninguém. Cargo público não enriquece ninguém. Você tem um salário, você pode viver com um grau de dignidade, digamos, um pouco melhor, mas enriquecer não enriquece, a não ser que você desvie o dinheiro do povo, a não ser que você se corrompa. Aí sim. Por isso, não é fácil ser político. Honesto não é fácil. Mas também não é fácil ser padre. Porque o padre também tem muitos poderes que é dado. E com humildade, eles levam essa autoridade que eles dão para servir o povo. Por que eu não posso fazer isso como um político? Aliás, todo político precisa fazer isso. O senhor acha que a população ainda não entendeu essa boa vontade de alguns políticos? Porque é difícil você ver um político com essa linha de pensamento, né? De que está ali para fazer o bem. Tem muito discurso nesse sentido, né? Mas na prática mesmo a gente vê muito pouco, né? Mas essas pessoas têm muita dificuldade de se eleger. Muita. Mesmo sabendo, por exemplo, desculpa, né? Mesmo sabendo que às vezes para alguns até é impossível, né? Quer ver, campanha política. Quem é que banca a campanha, né? Graças a Deus que hoje tem mecanismos que impedem o derrame de dinheiro de empresários, que enche bolso de candidatos, que são eleitos, muitos desses comprando voto, enganando o povo, e depois quando vão sentar na cadeira, não vão mais defender o povo, vão defender o empresário que botou dinheiro no bolso dele. O político que não aceita, ou o candidato que não aceita, fazer um processo com uma máquina, com uma estrutura, que sabe que depois vai lhe cobrar a fatura, portanto quer caminhar de forma livre, esses políticos têm muita dificuldade de ser eleito. Mas alguns são. Olha, eu sou exemplo de que é possível. Quando eu fui candidato, Valmir, na época, ainda era permitido fazer a venda de brechó e assar peixe, né? Assar frango, assim que o pessoal me ajudou. Foi o povo que me ajudou a ser eleito. Então, eu não conseguiria sentar naquela Câmara Municipal para fazer de conta que eu estava lá, sabendo que o povo lá fora estava sofrendo em todos os níveis de sofrimento que você pode imaginar. Desde aqueles que moram na beira de barranco, até aqueles que mesmo no centro não têm água potável, portanto, a possibilidade de estar contaminado é extrema, é gigante. Então, foi muito tranquilo para mim fazer um processo sabedor de que eu devia àquele povo o mandato. Eu não poderia trair
aquele povo. Inclusive, o Amazonas Atual fez muitas coberturas em relação às denúncias que eu fiz, que saíram no Amazonas Atual e puderam dar publicidade, inclusive, ao que acontecia na cidade na época. Uhum. Agora, o senhor acha que prestou um bom serviço para esse eleitorado que lhe elegeu? E depois, depois de 4 anos, o senhor conseguiu aumentar o número de votos na eleição seguinte? Eu tenho a consciência de que sim. A melhor coisa que tem na vida, Valmir, é quando você faz algo por alguém e não espera nada de troca, nada em troca. Uhum. Você faz porque é uma talvez até uma necessidade enquanto pessoa humana, enquanto cristão, enquanto pessoa humana. E aí você tem menos riscos de ser decepcionado, porque você faz sem esperar que venha um retorno. Na Câmara Municipal, diziam para mim, alguns amigos próximos, diziam que eu tinha que mudar o meu jeito. Tinha que mudar o meu jeito porque o tipo de político que eu ali representava não era o que muitos do eleitorado queriam. Aquele político que vai lá e dá um time de futebol, paga uma grade de cerveja, dá camisa, ou enfim, banca festivais, banca arraiais. Eu entendia que mesmo porque eu não tinha dinheiro para isso, o que eu tinha era só meu salário, né? Enfim, eu entendo assim que a política, de uma forma geral, e aí falando das minhas motivações, não dá para você ver, exemplo, uma pessoa passando fome e você tendo condições de ajudar, mesmo nem tendo alimento, mas você tendo um pedacinho de pão, você divide, e não ela apenas mata a fome, mas você também. A política está sedenta, a política está com fome, ela tem fome, tem sede de justiça. Uhum. E se você, que é um cristão, ou um cidadão, um ser humano, tem fome de justiça, sede de justiça, não pense que é reclamando na poltrona da sua casa ou nas paradas de ônibus que vai se resolver. Você tem que tomar uma atitude. Organizar o conselho comunitário, de associação de moradores, utilizar os meios de comunicação para dar voz para o povo, para o pequeno, aquele que está lascado mesmo, e na política. Porque na política, Valmir, você sabe disso, lá vai ser depositado, cada centavo do imposto que o cidadão paga vai para ser administrado pelo político, pelo prefeito, pelo governador. E o fiscal desse dinheiro é o vereador e é o deputado. Então é lá dentro, é por isso que eu digo, a raiz está aí. Então nós temos que ir lá dentro para combater isso. Mesmo que não nos queiram bem, mesmo que nós sejamos maltratados, né? Não vou dizer literalmente, porque na Câmara Municipal quase briga tinha, quase algumas vezes nós fomos para as vias de fato, porque havia uma defesa de um campo em que se defende o pequeno e havia a defesa de quem defende apenas o prefeito. Uhum. E várias vezes quase houve quebra de decoro parlamentar por conta dessa situação. Mas se fosse para sair por quebra de decoro parlamentar, como quase acontece comigo, eu iria sair tranquilo. Ia perder o mandato, porque quase que havia uma situação em que nós íamos para as vias de fato. Um vereador que eu não vou aqui dizer o nome, porque inclusive ele está doente hoje, né? Mas ele fazia a defesa ferrenha do prefeito. E eu dizia, olha, tem esquema de corrupção aqui. Eu estou provando que tem esquema de corrupção. Vamos fazer CPI. E a pessoa dizia que aquilo era discurso. Não era discurso. Eu levava as provas, como você próprio disse, né? Tem muitos que fazem discursos bonitos e tal, enganam o povo, né? E por isso que eu insisto com esse momento político, pesquisar a vida desse cidadão. Se o discurso dele estiver alinhado com a prática, pelo menos se acende uma esperança. Que depois é aos 4 anos que vai dizer se ele vai cumprir ou não a palavra. Mas só fazer o discurso e eu não pesquisar a vida dessa pessoa, eu, enquanto eleitor, eu próprio estou colocando a minha vida em risco. Não que venham tirar a vida, mas vão tirar a minha dignidade. Vai faltar serviço público para eu, enquanto eleitor, por ter colocado uma pessoa que não merecia o meu voto. Professor Bibiano, o político, o parlamentar, ele também faz leis, né? E a gente tem percebido na Câmara Municipal, todo ano, toda a legislatura, os vereadores apresentam milhares de projetos de lei para tudo que é coisa, né? E
A gente não tem um excesso de legislação no Estado, no município, até no plano federal. O político não deveria fazer o inverso agora, em vez de criar novas leis e revisar as leis que existem e trabalhar para que a gente tenha uma legislação menos... um emaranhado de leis aí que mais atrapalham a vida do cidadão do que ajudam. Perfeito. De fato é isso. O Brasil é campeão em fabricação de leis, né? Fabrica lei para tudo. Inclusive tem leis absurdas, né? Enfim, não é nem ao caso aqui colocar, mas não são cumpridas, não são respeitadas, não são obedecidas. Hoje, o parlamentar que entrar na Assembleia Legislativa, se ele se deter apenas a fiscalizar, ele precisaria de uns 2, 3 mandatos ou 4 para ele poder concluir o trabalho dele. Porque é tanta letra morta que você não faz ideia. Exemplo, pegando pelo exemplo da Câmara Municipal, com muita luta e bravura das irmãs da Rede Unido pela Vida, com as leigas também, nós conseguimos fazer com que um projeto de lei fosse aprovado. Ele foi aprovado na Câmara Municipal. Se tratava de uma semana de conscientização e enfrentamento ao tráfico de pessoa humana, ao tráfico de pessoas. Foi para a sanção do prefeito, eu já tinha saído, chegou até a sanção do prefeito, o prefeito era para dar canetada, e ele vetou, ele não aprovou. Retornou para a Câmara Municipal, os vereadores entenderam, os que tinham ficado e acompanhado o nosso trabalho disseram, puxa, não é justo que a gente não possa propiciar à cidade de Manaus uma semana de discussão sobre esse problema. Criança sobe todo dia, criança está sumindo todo dia na cidade de Manaus, não só mais crianças, adolescentes, jovens também estão sumindo, muitas vão para a rede de tráfico humano. E o projeto era para trabalhar a conscientização. Ela foi aprovada. A Câmara Municipal derrubou o veto do prefeito e aprovou. Até hoje, o prefeito não cumpriu com essa lei e não tem um vereador cobrando o prefeito para que ele possa cumprir a lei. A questão das creches, por exemplo, foi aprovado na lei orçamentária anual a construção de 46 creches. O prefeito tinha prometido na época 100. Dessas 46 creches, você não tem 10 creches construídas, mas foi aprovado, está em lei. A lei orçamentária anual, no artigo 187, é dito que ela precisa ser cumprida. E se o prefeito não cumprir, inclusive, ele é passivo de cassação. Então o prefeito cumpre a lei que ele quer, não cumpre a que ele também não quer e fica por isso mesmo. Ou seja, o parlamento se diminui. Na Assembleia Legislativa é a mesma coisa. É um excesso de leis, essas leis não se cumprem. Se fosse garantido, por exemplo, o percentual mínimo para a saúde e fosse aplicado os mais de 3 bilhões que tem para ser aplicado, quase 4 bilhões, e se os parlamentares eles acompanhassem o destino desse recurso para os hospitais, por exemplo, minimamente colocando só como referência os hospitais, não faltaria remédio, não faltaria leito e todos seriam atendidos. Mas como ninguém fiscaliza, o dinheiro se perde. Olha aí, os maus caminhos é a prova disso, a gente não está inventando nada. Os maus caminhos é a prova disso. Provado o desvio de mais de 150 milhões. Poucos parlamentares se levantaram para falar alguma coisa. O senhor falou no início da entrevista também de que vai caminhar de forma independente na sua campanha eleitoral. Essa independência diz respeito também ao plano federal, ao plano nacional, para presidente da República. O Avante está com o Ciro Gomes, com o PDT, mas o senhor não apoia o... Tudo. Eu sou um candidato revoltado. Eu sou um candidato revoltado com esse sistema. E não me prendo às amarras políticas, não. Eu não me prendo ao partido, não. E foi essa a condição que eu coloquei para que eu pudesse ser candidato. Eu vou ser livre? É livre. E eu não sei se vai ter problema com a justiça eleitoral, mas eu tenho os meus candidatos a federal, ao Senado, ao governo e à presidente da República. Todos são de partido diferente. Mas eu prego o quê? Eu não estou pregando que se coloque grupos políticos ou partidos. Eu estou pregando que se coloquem pessoas que minimamente provaram com a sua conduta que merece o mínimo de confiança. Se fosse aprovado um projeto de lei que circulou ainda na Câmara dos Deputados de
você poder concorrer sem partido político, o senhor concorreria sem Concorreria tranquilamente, mesmo porque, imagine, inclusive eu estou fazendo uma pesquisa para saber se em algum país existe isso. Me disseram que sim, mas eu ainda não encontrei na minha pesquisa, em que o cidadão ele concorre pelo CPF. Ele vai, está aqui o CPF, ele faz a sua inscrição, mas ele precisa ter o mínimo de adesão a essa proposta. Eu faria, porque eu faria? Porque eu entendo que se a pessoa ela entra por essa via, em que ela terá apenas, e nesse caso essa proposta, uma proposta interessante, agora você ventila, eu estou tentando buscar o nome da pessoa, mas não vou encontrar. Mas esse cidadão dizia para mim, Bibiano, é possível. Há um país, depois quem sabe, quem esteja acompanhando me ajuda na pesquisa, a pessoa faz a sua inscrição pelo CPF. E aquele grupo que lhe apoiou, ele deve àquele grupo o mandato. O mandato não é dele. É igual como o partido. O mandato não é do parlamentar. O mandato é do partido. Então, nesse caso, o mandato não seria da pessoa, mas seria do movimento que lhe apoiou. Então, não pertenceria a ele. E por que essa ideia? Por que eu concordo que poderia ser feito assim? Eu acho que isso é uma resposta, sabe? A gente vê todos os partidos envolvidos em esquemas de corrupção, alguns mais, outros menos. O pessoal taca a porrada no Partido dos Trabalhadores. Mas me parece que há um equívoco aí. Quando Jesus Cristo ele estava diante de uma pecadora, todos se uniram de pedras para matar aquela pecadora. Ele dizia, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Todo mundo saiu. Então, todos os partidos tacam porrada num partido que tirou mais de 130 milhões de pessoas da linha da pobreza, que deu Minha Casa Minha Vida, que trouxe luz para todos, que através do Bolsa Família tirou o povo que passava fome e miséria. E eu sou dessa realidade para mim. A minha história é essa. Eu sou dessa base. Então eu não posso trair o meu povo com relação ao que é falado, porque quem entrou no poder, que disse que ia resolver por exemplo, tirando a Dilma, é só tirar a Dilma que tudo vai ser resolvido. O preço do gás era 30, está quase 90. A gasolina era 2,40, agora está quase 5, né? 4 e pouco. Enfim, tudo piorou. Então, são esses desencantos que fazem com que a gente diga, puxa, agora vamos confiar em quem? É isso que o povo está dizendo. Eu gostaria muito de dizer, tem um partido que você pode credenciar que é a salvação, mas não tem. Ok, professor Bibiano, a gente já extrapolou aqui o nosso tempo. Eu falo muito, mas né? Professor tem esse mal. Eu abro espaço para o senhor falar da sua candidatura, um minutinho mais. Eu agradeço muito, me agradeço a todos que estão acompanhando nesse momento. Peço o seu voto, né? Eu sou o professor Bibiano, estou no Partido do Avante, meu número é 70307. O que eu tenho é só minha vida, pessoal. Pesquise, por favor. A internet, eu sei que é uma ferramenta que todo mundo tem acesso. Vocês vão ver a história de uma pessoa, de um cidadão, de um professor, de um pai de família e de um parlamentar. E estou candidato porque eu quero contribuir com a mudança que todos querem no nosso Estado, uma mudança para melhor, desvinculada de amarras políticas, empresariais, onde possa ser ressaltado a pessoa, a figura da pessoa humana. Assim como do outro lado eu sei que tem uma pessoa que quer mudança, nós queremos também ajudar, sendo essa mudança no Parlamento Estadual. Ok, gente, a gente conversou com o professor Bibiano, candidato a deputado estadual, e encerramos aqui agradecendo a sua audiência. Muito obrigado.